Hoje eu vou falar pra vocês como a estética me fez ter o dia mais feliz da minha vida. Eu sou Carolina Abreu, eu sou especialista em estética corporal manual e quando eu ainda era muito pequena, a estética corporal, na verdade a massagem surgiu na minha vida. Eu sou a irmã mais velha de 4 filhos e quando eu ainda era muito pequena, meu padrasto se separou da minha mãe ficou sozinha cuidando de nós 4. E ela trabalhava em uma loja, gente, que era a antiga Kodak, não sei se vocês lembram aí, se alguém lembra dessa época, né? E ela trabalhava o dia inteiro em pé e eu, como filha mais velha, ficava responsável por cuidar das minhas irmãs e sempre via minha mãe chegando extremamente cansada, com os pés doendo quando ela chegava em casa. E a minha reação como filha era querer ajudar ela de alguma forma, né? E aí, intuitivamente, eu ia lá e comecei a fazer massagens nos pés da minha mãe. Então, sempre que minha mãe chegava ali muito estressada, muito cansada, com a dor nas pernas de ficar o dia inteiro trabalhando em pé, eu realizava massagens nela. Claro, sem nenhuma técnica, sem entender direito ali o que eu estava fazendo, só mesmo na intenção de ajudar. Foi aí que eu percebi, ainda com 8 anos de idade, o poder que a estética manual, no caso a massagem, tem de elevar o bem-estar, de transformar realmente o dia de alguém. Que a minha mãe ali com cheia de dores, muito cansada, e eu conseguia, de uma maneira simples, apenas utilizando as minhas mãos, realizar ali, ajudar ela de alguma forma, que era o meu objetivo naquela época, né? E o tempo foi passando, eu fui mãe ainda bem cedo, com 16 anos do Gustavo. Logo depois eu fui mãe da Laura Maria e nesse período a estética e a massagem ficou um pouco apagada na minha vida, né? Eu não realizei tanto, eu ainda fazia massagem nos meus parentes, nos meus filhos, mas eu não estava pensando nessa época em trabalhar com isso. Isso só retornou na minha vida depois que eu me vi sozinha com os meus 2 filhos. Então, logo depois da minha separação, eu fiquei sozinha com 2 crianças. E eu precisava fazer algo para sustentá-los. Por quê? Porque naquela época eu não tinha profissão. Eu tinha ficado esse tempo todo me dedicando apenas aos meus filhos. Então, eu não tinha me dedicado a estudo nenhum. Então, eu percebi que eu precisava realmente me dedicar a alguma coisa. E foi que eu comecei a pesquisar por cursos, algo que eu poderia fazer. Só que naquela época, gente, eu não tinha dinheiro nem para pagar um curso para mim, nada. Meus filhos realmente precisavam das coisas, precisavam de alimentos, de roupas, e eu não tinha dinheiro para nada, muito menos para pagar um curso. Mas o desejo, o amor pela estética, ele começou a aparecer. Naquela época, gente, não sei se vocês lembram, mas foi a época que a drenagem linfática começou a ficar muito em alta, que a Bruna Marquezine, várias famosas começaram a fazer várias postagens realizando drenagem, realizando massagem, e eu vendo aquilo, vendo aquelas profissionais realizando as massagens, realizando os tratamentos, isso foi despertando em mim a vontade. Então, eu fiz um pedido muito importante pro meu pai. Eu falei, pai, eu quero investir na estética. Então, imagina, meu pai ali vendo a filha dele sem profissão nenhuma, com 2 filhos, ainda pedindo coisa pra ele, né? Mas eu falei, não, pai, eu quero continuar investindo na estética. Eu preciso que o senhor invista em mim para me conseguir. E também fiz um pedido para minha mãe, para ela olhar os meus filhos enquanto eu estudava. Para quê? Para que eu pudesse crescer nessa profissão. E assim foi, gente. Eu comecei a fazer o curso técnico em estética e a minha mãe cuidava dos meus filhos nessa época. Logo depois, dos primeiros meses de curso, eu consegui um estágio. Só que você pensa, nossa, Carol, que legal um estágio, né? Só que, gente, ele era não remunerado. Isso quer dizer que eu não recebia nada para ir trabalhar lá. O estágio, ele ficava muito longe de onde eu moro. Para vocês terem uma ideia, eu ficava cerca de 2 horas na condução até chegar lá. E a dona desse espaço onde eu prestava o estágio, ela me pagava a passagem, mas não pagava nem alimentação, nem nada, nenhuma outro tipo de remuneração. Mas isso para mim foi muito bom. Por quê? Porque só a experiência de atendimento que eu peguei lá me fez aprender muito e ser muito do que eu sou hoje na estética. Por isso eu ainda sou muito grata por esse estágio. E eu fiquei lá alguns meses trabalhando, indo lá, ficava esse tempo todo na condução, fazia atendimento, então eu trabalhava 4 horas. Eu entrava e fazia atendimento sem parar naquele local. E eu amava, porque eu amo trabalhar com massagem. E ir embora, sem receber nada, só pela passagem mesmo, né? Só que eu sou mãe de 2 filhos. E naquela época, eu tava sobrevivendo com a ajuda dos meus pais. Eu não tinha como me manter naquilo. Meus filhos precisavam de coisas, eu precisava de dinheiro para poder sustentá-los. E foi aí que eu fui buscar minhas primeiras clientes. Então, eu fui buscando estratégias. Como que eu ia conseguir meus primeiros clientes já que não tinha ninguém conhecido, que pudesse fechar comigo pacotes ou sessões? Eu comecei a fazer uma divulgação em grupos do Facebook, Naquela época era muito famoso esses grupos do Facebook e eu comecei a divulgar meu trabalho lá.
Então, uma cliente entrou em contato comigo, né? Na verdade, não era cliente ainda, mas entrou em contato comigo. A gente fechou o pacote. Na época, gente, eu cobrava muito, muito, muito baratinho. Eu cobrei apenas R$ 30 a sessão para ela, né? Isso de atendimento a domicílio, já contando passagem. Então, você já imagina. Mas mesmo assim, até aquele momento eu recebia nada, né, para ir trabalhar. Então, qualquer coisa que eu recebesse já valia muito a pena. Então, eu fui até um local bem distante da minha casa. Eu fui até lá, né? Eu fui de trem, soltei do trem e andei, gente. Andei, até minha perna ficar doendo. E eu pensei que eu tava perdida, né? Porque eu já tinha andado pra caramba e não tinha chegado na casa da cliente. E aí eu parei num chaveiro e mostrei o endereço, falei pra ele me orientar onde que era. Ele falou assim, sim, eu conheço essa rua, fica dentro da favelinha das Almas. E, gente, eu nunca tinha andado por lá, eu não sabia, e eu vi aquele nome e já fiquei assustada, né? Aí eu peguei o telefone, liguei pra cliente, falei, olha só, eu tô aqui procurando a sua casa, mas eu me informei, me falaram que é dentro de uma favelinha das Almas. E aí a cliente falou que era uma favelinha sim, mas que era tudo super tranquilo, que eu poderia ir lá atender, que ela ia me buscar um pouco mais na esquina ali de onde eu tava, que eu falei pra ela mais ou menos onde eu tava. Essa cliente foi me buscar nessa esquina, a gente foi subindo assim. Quando eu vi, gente, realmente tinha um cemitério e a rua da casa dela era literalmente atrás do cemitério. E a casa dessa cliente era uma casa muito humilde, tinha que subir uma vielinha, subir uma escada, ela morava assim num sobrado. E eu fiquei, nossa, mas tudo bem, o cliente vai me pagar, estou aqui, vou fazer a sessão, né? Então fiz lá, naquela época eu já tinha meu contrato, então já tinha comprado apenas um creme para realizar o atendimento nela, de massagem modeladora. Fui lá, fiz o atendimento de massagem nela. E quando eu saí de lá, gente, andando de volta aquele caminho todo, eu tava super feliz, super feliz. Imagina, né? Tava com 0 na conta, caiu 300, já tava super feliz. E ela tinha me pagado em espécie. Então eu já desci na rua, já tinha umas lojas que vendiam cosméticos, que vendiam cremes. E aí, que era uma parte mais central, assim, do bairro, eu comprei, já parei ali, já comprei cosméticos, então falei, já tô investindo. Comprei os cosméticos e voltei pra minha casa. Quando eu fui fazer o segundo atendimento nessa cliente, nesse meio tempo, nenhuma outra cliente tinha entrado em contato comigo. Eu fui lá fazer o segundo atendimento nessa cliente. Gente, acontece o pior que podia acontecer de tudo, né? Essa cliente me pede devolução. E aí eu fiquei sem chão, porque eu já tinha gastado dinheiro com creme, eu já tinha colocado dinheiro, não sei se vocês sabem, mas tem um cartãozinho de passagem, né? Então não tava nem com dinheiro na minha mão, já tinha recarregado o cartão de passagem com dinheiro para poder ir lá fazer os atendimentos dela, e eu não sabia o que fazer. E aí eu voltei para casa super triste, assim, desesperada, porque eu tava com as necessidades dos meus filhos, o aniversário da minha filha tava se aproximando, eu sem dinheiro, e o pouco que eu tinha ganhado, eu tinha que devolver pra cliente, e eu nem tinha mais, né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas eu não desisti, continuei fazendo as divulgações no Instagram, a divulgação no Facebook, e aí uma cliente entra em contato comigo. Nessa época, eu já tinha refeito os meus valores, já tinha aumentado o valor que eu cobrava. Então, dos R$ 30 que eu cobrei, eu já tinha visto que, nossa, eu não ia conseguir ganhar nada com aquilo. Então, eu já estava cobrando um pouco mais, né? Eu já passei o meu valor para R$ 55. Nesse momento, né, essa cliente entra em contato comigo, eu falo, nossa, que maravilhoso, essa cliente vai fechar comigo, eu vou conseguir pagar minha cliente primeiro, né, devolver o dinheiro para ela, porque, gente, mesmo que eu tenha feito um contrato inicial, eu não achava justo, ela tinha a primeira sessão, ela tinha o direito de pedir o dinheiro de volta, né, era justo eu devolver para ela, por mais que não seja tão legal. E aí eu fui atender essa minha segunda cliente, que, gente, até hoje ela não sabe que ela foi minha segunda cliente, eu ainda não admiti pra ela. Ela, até hoje, às vezes ela entra em contato comigo, a gente ainda fecha uns pacotes, e até hoje eu não admiti pra ela que era minha segunda cliente. Eu fingi a plena, falei, não, várias clientes na minha agenda. E não, era mentira, era só a minha segunda. E eu fui até lá, e quando eu cheguei lá, gente, o melhor aconteceu. Quem aí já trabalha na área sabe quanto isso é maravilhoso. O melhor aconteceu. Quando eu cheguei até a casa dessa cliente, também era distante, eu fui de condução, cheguei até a casa dessa cliente, ela falou assim, Carol, só tem um problema. E eu falei, nossa, mais um problema, né? Mas ela falou, não, é porque eu tô com uma amiga aqui minha e ela quer fechar o pacote com você também. Gente, eu fiquei maravilhada, né? As duas fecharam pacotes de 10 sessões comigo. E foi tão emocionante, gente. Quando eu fiz a avaliação nelas, elas pegaram, fecharam um contrato e na mesma hora pediram, né, minha conta e transferiram o valor para minha conta. Vocês não têm noção de quanto eu fiquei feliz durante a massagem, né? Que eu fiquei ali mais de 2 horas com essas pessoas, 1 hora com cada uma. Eu fiquei
Caramba, me deu uma emoção tão grande. Imagina, você tá cheia de coisa para fazer, cheia de conta, ainda tem que pagar, devolver o dinheiro para sua primeira cliente e do nada, 2 clientes caem para você no mesmo dia, no mesmo local. Eu fiquei, gente, eu só vim para atender uma e dobrou o dinheiro que eu tinha ganhado ali. Então eu fiquei segurando a minha emoção durante a massagem para não demonstrar para ela. Fingi que era normal, que eu já estava acostumada a receber, né? Assim, 550 de cada uma, assim, em 1 hora. Eu fingi que já era normal e saí do atendimento muito feliz. Eu esperei, gente, até eu chegar na van. Quando eu sentei na van, eu peguei meu celular, naquela época eu não tinha nenhum aplicativo do banco. Eu peguei meu celular, eu liguei pro banco, e aí tem aquela vozinha do banco que fala, né? Seu saldo disponível em conta é... Aí a mulher falou, seu saldo disponível em conta é R$ 1.100. Quando ela falou isso, gente, eu fiquei muito feliz. Muito feliz, porque o aniversário da minha filha era no dia seguinte. E antes de eu fazer esse atendimento, eu não tinha dinheiro nenhum pra fazer nenhum bolinho pra ela, nem eu mesmo fazia, eu não tinha nem dinheiro pra comprar uma farinha, gente. Não tinha dinheiro pra nada. E aquele dinheiro conseguiu fazer eu dar um aniversário pra minha filha que ela merecia. Meus filhos nunca tinham ido a um cinema. E esse era o meu sonho de levar pra eles lá. E eu não tinha dinheiro nem pra isso. Mas a partir daquele momento, com a estética, eu tinha conseguido isso. Eu tinha conseguido, com o meu suor, com o meu esforço, proporcionar isso para meus filhos. Eu vou pedir, inclusive, para minha equipe colocar aqui para vocês a foto da primeira vez minha com os meus filhos no cinema, que foi muito emocionante para mim, gente, esse dia. Eu poder proporcionar isso aos meus filhos. E a partir daí, eu fui só crescendo e divulgando cada vez mais o meu trabalho na estética corporal. Mas você pode falar assim, Carol, mas aí tudo foram flores? Não. Quanto mais eu ia atendendo e mais a minha agenda ia ficando cheia, eu comecei a perceber uma coisa muito estranha. Algumas clientes minhas tinham uma redução de medidas expressiva, reduziam 10, 12 centímetros. Outras não reduziam praticamente nada em 10 sessões. Algumas clientes minhas a celulite reduzia, outras até piorava. E eu percebi isso de uma forma muito grande quando eu tinha uma cliente que eu fotografei as pernas dela, né? Fotografia antes da sessão, aí no momento da avaliação. E depois de 4 sessões, quando eu fui bater a foto de novo para já fazer aquela primeira avaliação, para ver se estava tendo uma melhora ou não, eu percebi que a celulite dela tinha piorado muito, assim, num grau que ela queria ver. Ela falou, Carol, deixa eu ver. E eu fiquei com vergonha, eu não queria mostrar para ela. Eu fiquei extremamente insegura. Eu comecei a duvidar dos meus próprios resultados. Eu falei, gente, por quê? Que umas clientes minhas têm um resultado tão maravilhoso e outras clientes não têm resultado quase nenhum. Isso me deu até uma insegurança na própria hora de vender, porque se eu não tinha segurança se eu ia dar resultado ou não, eu não sabia nem se valia a pena ou não eu vender aquele atendimento, vender aquele tratamento. Foi aí que um comentário de uma cliente me fez ter uma luz. Era uma cliente minha muito antiga já, que já tinha feito várias sessões, que era uma das clientes que tinha resultado, mas ela falou assim pra mim, Carol, ela falou pra mim durante um atendimento, Carol, eu acho que a sua massagem hoje tá diferente. Você fez alguma coisa diferente? E naquele momento, com aquele comentário, eu percebi que eu não tinha técnica ou nenhum passo a passo, que eu não tinha método, que eu fazia a massagem sempre no que eu tava com vontade, no feeling, na intuição. Como a estética era da saúde, cada ação num corpo vai ter uma reação. Então a minha técnica de massagem, ela precisava ter um método, precisava ter um passo a passo específico para que cada movimento, cada manobra que eu realizasse gerasse uma reação no corpo da minha cliente. E mais do que isso, essas ações elas precisavam de um passo a passo padronizado. Para quê? Para que eu conseguisse replicar em cada uma das clientes, de forma que todas elas pudessem ter resultado. Então foi isso que eu comecei a buscar, essa forma de padronização. Assim eu comecei a testei vários tipos diferentes de manobra, vários tipos diferentes de ritmo dessa manobra e também de duração das massagens. E assim, pouco a pouco, fazendo testes em vários modelos diferentes, eu consegui montar o meu método de massagem. E assim eu fui replicando, depois de ter validado com modelos, eu comecei a replicar nas minhas clientes. E todas elas começaram a ter resultado. E assim eu consegui ver que uma cliente que não tinha resultado, quando eu comecei a fazer a mesma massagem que eu fazia numa que tinha, eu consegui replicar esse resultado. E as minhas clientes foram tendo cada vez mais resultado com as técnicas de massagem modeladora. Mas depois eu acabei vendo que isso não era o suficiente. Como? Eu fui atender uma cliente, né? E ela morava numa ladeira, gente, gigantesca, né? Eu fazendo atendimento a domicílio, eu ia lá com a minha malinha, quem já viu atendimento a domicílio, malinha cheia de coisa que eu levava.
e eu fui lá com a minha malinha subindo para atender essa cliente. Na primeira vez que eu atendi ela, na primeira sessão fazia uma avaliação, fiz a avaliação e percebi que essa cliente tinha um grau de flacidez enorme. E ela já falou comigo assim, Carol, você vai conseguir tratar e tudo? Eu falei assim, vou, mas na verdade eu não tinha a mínima ideia de como eu ia tratar aquela cliente, né? E aí, atendi na primeira sessão, fiz um detox, que não era algo para tratar a flacidez, era mais para tratar a redução de medidas e outras questões que ela queria. Mas quando eu fui fazer o segundo atendimento dessa cliente, novamente subindo aquela ladeira gigantesca, puxando a mala, eu falei, gente, eu não posso mais tratar só a redução de medidas e outras coisas, eu preciso tratar essa flacidez dessa cliente. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer? Só a minha técnica de massagem modeladora, por mais que estivesse dando muito resultado com as outras clientes, não era o suficiente para tratar a flacidez daquela cliente. Nem para tratar a celulite dela também, ela tinha um caso muito maior, de uma celulite um pouco mais grave. E aí, subindo aquela ladeira ali, né, gente, eu comecei a pensar em ideias. Eu falei, não, eu preciso de tratamentos, eu preciso de um protocolo completo, que envolva cosmetologia, que envolva outras características que só a minha mão não consegue funcionar. Foi aí que eu comecei a buscar esses tipos de tratamento. Alguns que eu já tinha aprendido no meu curso, eu comecei a ver a melhor forma dele ser aplicado. O primeiro tratamento que eu fiz isso foi a gessoterapia. Então, com a gessoterapia, eu comprei as ataduras gessadas e comecei novamente aquilo tudo de teste, ver a melhor forma que ele poderia ser aplicado, o melhor tempo de duração, qual era a melhor marca de gessoterapia que eu poderia usar. Tudo porque eu já tinha entendido que o meu método, que a minha técnica, precisava de prática, precisava de passo a passo. Então, eu já fui montando a gessoterapia dentro disso, dentro desse método, dentro desse passo a passo. E aí eu comecei a aplicar nas minhas clientes e ver o resultado que elas tinham. A partir disso, eu fui buscando outros tratamentos que me dessem resultados que a gessoterapia não dava e que a massagem sozinha também não dava. Aí que surgiu a bandagem corporal, tanto a quente quanto a fria, que também tem funções fisiológicas que a gessoterapia não tem, nem com a minha mão sozinha tem. Então foi tudo agregando, eu ia identificando a necessidade que a minha cliente chegava na avaliação e se eu não tinha dentro do meu protocolo algo que realmente auxiliasse ela, eu buscava agregar algum tipo de tratamento. Foi assim que eu montei todos os meus tratamentos hoje e todos eles dão suporte completo para sua cliente ter resultado. Porque isso foi testado várias e várias vezes. Quando uma cliente chegava e eu via que eu não conseguia dar o suporte para ela, eu ficava lá. Eu falei, não, agora eu tenho que conseguir um tratamento que dê suporte para essa. E assim, eu continuei realizando a divulgação do meu trabalho, porque as minhas clientes estavam tendo resultado. Eu continuei investindo no Instagram, investindo no YouTube, postando cada vez mais, com mais estratégias, de forma correta para me trazer as minhas clientes. E assim eu fui subindo de nível e conquistando as clientes que eu queria. Então, o meu sonho, né, gente, era atender em condomínios mais luxuosos. Esse foi sempre o meu desejo. E aí eu olhava, assim, os condomínios, eu falava, não, vou conseguir entrar nesses condomínios. E assim, fui continuando a divulgação, até que um dia, depois de eu já estava conseguindo atender em alguns condomíniozinhos, até com um padrão bem alto e tudo, eu fui atender em um que era o mais lindo que eu já tinha visto em toda a minha vida. Gente, parecia de novela. Eu já tinha ido em apartamentos de alto padrão, atendido pessoas com muito dinheiro de verdade, só que eu só vi realmente a diferença de padrão, assim, tudo, quando eu entrei nesse condomínio. Era um condomínio que para entrar tinha várias coisas, né? Tinha ali os guardas e tudo, mas até isso era um pouquinho normal. Eu já tinha atendido em alguns condomínios que para entrar tinha uma segurança um pouquinho maior. Mas quando eu entrei, gente, era só mansões. Sabe aquelas casinhas de filme americano que tem uma gramadinha verde, aquela caixinha de correio na frente? Tinha umas casinhas assim, só que elas eram gigantescas. E aí eu, com a minha malinha, comecei a andar mais devagar. Por que, Carol, que você começou a andar mais devagar? Porque eu comecei a reparar, né? Eu fui andando assim, gente, olhando para um lado, olhando para o outro, até que eu vi uma mansão que era tão grande que a porta, gente, sem brincadeira, devia ter uns 3 metros de altura. Eu nunca tinha visto uma porta daquele tamanho. E ficava passando os guardas assim na rua, sabe? Os guardinhas ficavam andando de um lado pro outro na calçada, as casas sem muro, porque era um condomínio fechado, então dava pra você ver assim a casa, porque não tinha um muro. Você olhava assim as mansões, eu ficava, gente, e assim eu fui andando, e era longe, tá? Da entrada do condomínio até a casa da minha cliente, tinha que andar sem brincadeira uns 10 minutos, dentro do condomínio andando, até eu chegar na porta da casa da minha cliente. E quando a minha cliente abriu a porta, era uma mansão incrível. E eu fiquei olhando, claro, vocês já sabem, aqui já viu que eu finjo que eu tô acostumada. Então eu entrei, fiz
estava acostumada. E quando a minha cliente me levou, né, para o segundo andar da casa dela para fazer o atendimento, no quarto de hóspedes que ela tinha, quando eu estava subindo as escadas, gente, era uma casa assim, tinha várias salas, era uma coisa linda de verdade. Quando eu estava subindo as escadas, inclusive, uma coisa muito importante de se pautar, que não podia entrar descalço, tá? A minha cliente me deu uma sapatilhazinha de pantufa pra mim colocar no pé, pra mim entrar na casa dela, pra não sujar. Então era uma coisa assim bem diferente. Quando eu entrei, tava subindo as escadas pra ir pra casa da minha cliente, pra ir pro quarto dessa cliente pra realizar o atendimento. E aí eu me lembrei que eu subindo as escadas lá na Favelinha das Almas, a vielinha pra entrar na casa da minha primeira cliente. E agora eu tava ali naquela casa luxuosa, atendendo uma cliente que valorizava o meu trabalho, cobrando muito mais, cobrando um valor super justo pelo meu atendimento. E aí eu fui fazer aquele atendimento para essa cliente. E aí ela me faz uma pergunta, ela, Carol, você sabe quem mora aqui nesse condomínio? Claro, eu falei, não sei quem mora aqui. Ela falou assim, olha, a Xuxa até um mês atrás tinha uma casa ali atrás, o Gugu mora aqui, o Latino também mora aqui, vários milionários e artistas moram aqui. Eu fiquei, meu Deus, caramba, olha onde eu cheguei, sabe? Ela poderia ter chamado qualquer outra profissional, mas ela me valorizava ao ponto de eu estar ali. Inclusive, ao redor da casa dela tinham várias clínicas de estética, mas ela me escolheu, ela escolheu o meu manual. E não foi só ela que aconteceu isso, várias outras clientes falavam comigo, Carol, tem clínicas aqui próximas, mas eu prefiro chamar você, porque eu gosto da sessão que você faz, eu gosto da técnica que você utiliza. E aí nisso só foi reforçando dentro de mim o quanto essa técnica era importante. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer minhas postagens no YouTube com o intuito também de trazer clientes. Então, tudo que eu utilizava as redes sociais era para trazer clientes para conseguir manter minha agenda lotada, né? Então, eu mantinha minha agenda lotada dessa forma, fazendo anúncios da forma correta, divulgando, mostrando onde eu estava, eu já fazia stories, já fazia tudo isso. Mas, com os vídeos do meu YouTube, começou a ter mais, cada vez crescer mais o meu canal. E várias pessoas entravam em contato comigo, mandavam mensagens, falando, Carol, me dá dica, como é que você faz os seus atendimentos, como é que você faz isso, como é que você usa aquilo, como é que você usa o seu creme, e me faziam perguntas desse tipo. Aí, eu comecei a gravar alguns outros vídeos respondendo essas perguntas, até que uma pessoa me ligou, né? E nesse momento eu estava indo para um atendimento, uma pessoa me ligou porque eu tinha o meu contato, né? Para as clientes me entrarem em contato comigo, mas ela não era uma cliente, ela era uma esteticista que queria ajuda. E aí ela entrou em contato comigo e falou, Carol, eu preciso que você me ajude, como que eu vou fazer meus tratamentos, como é que eu vou montar, eu tenho dúvida nisso, dúvida naquilo. E eu comecei a ver que realmente eu tinha como ajudar ela, né? Eu fiquei, gente, um tempão na ligação com ela, até a hora que eu tinha que chegar na casa dessa cliente. Eu fiquei um tempão na ligação com ela, eu lembro que eu sentei no meio fio, gente. Eu tava indo pro atendimento, não tinha cadeira nenhuma, e eu tava conversando com ela. Eu falei, não, então eu vou sentar aqui, sentei, e fiquei batendo papo com ela, e fiquei, olha, e ajudei ela tudo que eu podia ajudar. Eu ajudava, ela falava, Carol, muito obrigada. Ensinei, falei pra ela como ela poderia melhorar os atendimentos, como ela poderia vender mais, como que eu fazia pra atender no domicílio, tudo isso. Eu fiquei falando lá com ela, e aí eu percebi que eu poderia também, assim, ensinar esse tipo de coisa. E além disso, depois que eu comecei a postar esses vídeos no meu YouTube, começou a chover no meu direct pessoas pedindo pra me ensinar. Então, vários esteticistas pediam pra me ensinar, falavam, me ensina, Carol, como é que você faz a sua técnica. Por eu atender a domicílio, muita gente falava como é que você atende, qual creme que você usa, você indica esse creme, não indica. E começou isso ser muito pedido. Inclusive, uma cliente minha também falou pra mim fazer, Carol, você deveria ensinar isso que você faz, porque vai ser muito legal, você vai conseguir ajudar outras pessoas dessa forma. Foi aí, então, que eu resolvi começar a fazer também do meu Instagram, do meu YouTube, né, das minhas redes sociais, ajuda para profissionais de estética. Que aí o meu foco, naquele momento, né, eu já estava com a minha agenda lotada, já estava com os clientes que eu queria, com clientes fidelizados, eu comecei a mudar o meu foco. Eu comecei vou começar a fazer conteúdos também para esteticistas, já que elas estão precisando tanto da minha ajuda que eu consigo, de alguma forma, ajudá-las. E assim, eu comecei a mudar o meu tema, mudei o meu Instagram, que eu falava no YouTube, mudei, comecei a me falar direcionadamente para esteticistas que queriam trabalhar como eu trabalhava, de forma manual, se sentir valorizadas, se elas queriam ali ter resultado com seus tratamentos, que elas não sabiam como ter. E aí eu comecei a ir com isso. Primeiro, eu comecei a fazer aulões semanais. Então, eu liguei a câmera na cara e na coragem e toda quarta-feira eu apareço 21 horas para dar aulão ao vivo. Então, desde aquele período, eu comecei. E aí, para montar um curso, eu pensei, nossa, eu preciso montar um curso de uma técnica que eu mais entenda, que seja a que eu mais utilizo em tudo.
foi aí que eu montei o meu primeiro curso, que foi o Massagem Modeladora Top. Que vocês lembram lá da minha história? A primeira técnica, o primeiro método que eu montei em todos foi o meu método de massagem modeladora. Depois eu comecei a criar um método de montagem de protocolo, que utiliza a cosmetologia, uma coisa um pouco mais complexa. Mas primeiro era massagem modeladora e só. Por quê? Porque eu tinha as minhas mãos e um creme para realizar. Então eu tinha que fazer com o que eu tinha, né? Eu tinha que me virar com o que eu tinha nas mãos. Então eu fiz dessa forma. E aí montei um curso chamado Massagem Modeladora Top e comecei a fazer a divulgação dele nas minhas redes sociais, sempre com estratégias de Instagram, do YouTube, para poder realizar a divulgação dele. E comecei a dar aulas ao vivo para poder as pessoas verem ali que eu estava fazendo o curso, chamar esteticistas que queriam aprender uma técnica de massagem modeladora. Aí que eu fiz um aulão ao vivo para abrir as vagas do Massagem Modeladora Top. E, gente, foi muito sobrenatural, porque vocês não sabem, né? Eu contei só pouquíssimas vezes, mas toda vez que eu fazia um aulão ao vivo, nas primeiras vezes, eu começava a chorar depois. Eu começava a chorar depois porque eu ficava extremamente nervosa. Eu nunca tinha feito isso antes, né? Eu estava habituada a falar com o cliente, atender cliente, não a ensinar aquilo que eu fazia. Então, foi muito difícil essa transição de eu começar a aprender a realmente ensinar as pessoas. E eu sempre chorava, mas nunca era na frente da câmera, né? Era sempre depois que desligava e às vezes nem era na frente de ninguém. Eu ia pro banheiro pra chorar porque eu tava nervosa. Depois, mas quando foi a hora de abrir a vaga para o meu primeiro curso para Massagem Modeladora Top, que eu falei sobre o meu método, expliquei para as pessoas o que era, se elas queriam aprender comigo. E aí, na mesma hora, durante o ao vivo, começou a entrar alunas, né? E naquela época, a minha irmã que ficava ali vendo para mim se tinha, fazendo uma espécie de suporte meu. E aí, minha irmã falou assim, Carol, caiu uma aluna aqui. Entrou uma aluna, Carol, entrou outra aluna. E naquele momento, gente, eu não me aguentei. Eu comecei a chorar na frente de todo mundo. Comecei a chorar porque eu fiquei muito emocionada. Por dois motivos. Primeiro, porque eu tinha conseguido minhas primeiras clientes. E segundo, de nervoso também. Porque a partir daquele momento, eu teria uma responsabilidade enorme, que era fazer aquelas pessoas ter resultado. Então, da mesma forma que quando eu enxerguei a minha cliente lá com flacidez, que eu vi que ela precisava de um resultado, e que era a minha responsabilidade entregar aquele resultado, e que eu tinha que arranjar um jeito, montar um método, encontrar uma forma de ela ter aquele resultado, eu enxerguei da mesma forma as minhas alunas. Eu falei, agora elas são minhas alunas. Agora eu preciso fazer com que elas tenham resultado, eu preciso entregar um curso de qualidade para elas, e isso bate, né? Bate o nervoso, bate o desespero, mas eu comecei a chorar no ao vivo, no meio da aula. Foi uma aula que teve mais de 2 horas de duração, para vocês terem noção, e eu lá com os olhos cheios de lágrimas, com o rímel escorrendo durante essa aula. Isso só foi evoluindo, os meus cursos foram ficando cada vez melhores, eu fui me aprimorando, assim como aprimorei as minhas técnicas, os cursos também foram ficando cada vez melhores. E essa foi a minha trajetória até aqui. Você pode estar em algum ponto dessa trajetória, tanto começando do zero, ou já está nas suas primeiras clientes que não têm resultado, ou já tem algumas clientes com resultados, outras sem. Eu não sei em que ponto você está hoje, mas eu sei que eu estou aqui para te ajudar nisso. Eu consegui vir do zero, lá literalmente do -1, que é a cliente pedindo devolução, até uma agenda lotada com clientes que realmente me valorizam. Cliente lá da Favelinha das Almas até um condomínio de luxo aqui no Rio de Janeiro. Então, se eu conseguir, você também consegue. E eu tô aqui para te ajudar justamente nessa jornada. E nesse momento, mais do que nunca, eu tô comprometida a trazer aqui, te ajudar nessa jornada. Desde que as minhas primeiras alunas começaram a ter a sua transformação, começaram a se tornar uma esteticista de sucesso, com os meus cursos, com os meus conteúdos, pessoas viram falar, Carol, eu adorei as aulas que você dá, eu consigo realmente ter resultado, conseguir clientes, conseguir aumentar o meu valor por conta das aulas, dos cursos que você dá, eu comecei a me comprometer. Então, nesse momento, mais do que nunca, eu estou comprometido em te ajudar. Seja com meus conteúdos gratuitos, seja através dos meus cursos, de todas as formas, seja no YouTube, no Instagram, eu estou comprometida em te ajudar nessa jornada, em sair de uma esteticista que não está sendo valorizada, a você conseguir sentir uma esteticista verdadeiramente de sucesso. Então você se inscreve aqui no canal, vai lá me seguir no Instagram também, porque a partir de hoje eu ingresso numa nova jornada. Uma nova jornada muito mais comprometida, porque quando eu estou vendo o valor e a transformação que as minhas alunas têm, eu sei que esse é realmente o meu dever, que o meu objetivo de verdade é transformar a sua vida e te ajudar nessa jornada. Então por isso, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram para você aproveitar todos os conteúdos incríveis que a partir de agora você vai ter disponíveis. Tchau, até o próximo vídeo. 24 anos hoje e vamos no cinema hoje com a minha mãe
Gustavo e meu irmão.